Nesse vídeo eu estarei repassando alguns temas da matéria de Guarani aplicados ao curso de Medicina, especialmente para os estudantes brasileiros que estão aqui no Paraguai e têm certa dificuldade com essa matéria. Antes de começar, tenho que dizer que este material, este video, tiene como objetivo únicamente ayudar a los compañeros, a los estudiantes de medicina aquí en Paraguay que tienen dificultad con el guaraní, y que estoy utilizando el material fornecido por la profe licenciada Mabel Silva. Entonces, muchas gracias e empezamos com o conteúdo. O primeiro tema a ser abordado nesse vídeo vai ser os substantivos, certo? Forma e tempo dos substantivos em Guarani. Ah, rapaz, eu esqueci de... Pronto, acho que agora vai ficar melhor. Substantivos, certo? Conforme eu vou passando os slides, vai aparecendo aí na tela, então acho que vai ficar bem tranquilo para acompanhar. Bom, em Guarani existem substantivos uniformes, biformes e triformes. O que isso significa? Bom, os substantivos podem ser escritos de uma forma, podem ter duas formas diferentes de ser escritos, ou três formas diferentes de se escrever o mesmo substantivo. No Guarani nós utilizaremos alguns prefixos para indicar possessão, para indicar posse sobre os substantivos, certo? Bem sabemos que os pronomes em Guarani, os pronomes singulares são che, que seria eu, de, que seria tu, e rae, que seria ele. São 7 no total, mas vamos focar nesses 3 para esse vídeo. O exemplo que aparece aí, o primeiro exemplo, jaguá, em Guarani, que significa perro, ou cachorro em português, certo? Então, em primeira pessoa, meu cachorro, mi perro, seria che jaguá. Em segunda pessoa, tu perro seria de jaguá, certo? Também sem nenhuma mudança. Também utilizamos um de nesse caso, porque, bom, a palavra é uma palavra, se trata de um substantivo oral, não temos nenhum caractere nasal nessa palavra, então se trata de uma palavra oral, logo utilizamos um de. Se fosse uma palavra que tem algum caractere oral, nasal, perdão, se fosse uma palavra nasal, utilizaríamos o prefixo ne, certo? Mas isso a gente vai ver no próximo exemplo. E para a terceira pessoa, ijaguá, utilizamos o prefixo i porque a palavra é uma palavra oral, é um substantivo oral, e não começa com vogal. Então, se um substantivo começa com uma dessas vogais, o i não pode ser usado como prefixo para indicar posse da terceira pessoa, certo? Do singular. Porque, enfim, no caso ficariam duas vogais juntas, seria, por exemplo, com a palavra, com o próximo exemplo, exemplo 2, acá, se trata de uma palavra nasal, tem um caractere nasal, que é o A, né? O A com o acento nasal, que é uma letra própria do alfabeto Guarani. Observem que nesse segundo exemplo, na terceira pessoa, se utiliza iene, certo? Ene é o nome dessa letra N com o acento nasal em cima, certo? É uma letra do alfabeto Guarani. Na terceira pessoa, para a palavra acá, cabeça, nós utilizamos iene, seria inhaká, que significa sua cabeça, a cabeça dele, enfim, sua cabeça, enfim. Para a segunda pessoa do singular, nós utilizamos neaká, que é o que eu acabei de dizer agora há pouco. Utilizamos esse ne antes de acá, porque, bom, se trata de uma palavra nasal, se trata de um substantivo nasal, e não podemos usar nde, certo? Porque nde é utilizado com substantivos orais, certo? Já em primeira pessoa não há nenhuma mudança. Cheacá, mi cabeça, é a mesma coisa.
No terceiro exemplo, temos a palavra apsá, que significa ouído, certo? Ouvido. Na primeira pessoa do singular, she apsá, normal. Segunda pessoa, de apsá. Aqui vemos de novamente, em vez de ne, porque se trata de uma palavra oral. Não temos nenhum caractere nasal na palavra, logo uma palavra oral. E na terceira pessoa, vemos que é utilizado ijota, né? IJ, IJ, né? J seria o nome da letra J no alfabeto Guarani. Então fica Ijapsá, seu ouído, certo? O ouvido dele. Nesses três exemplos, nós podemos ver que em primeira pessoa o prefixo não muda, não varia. Em segunda pessoa, teremos dois prefixos diferentes. Utilizaremos um de, caso o substantivo seja oral, e ne, caso o substantivo seja nasal, certo? Já quando se trata da terceira pessoa, teremos três formas principais, três prefixos principais. O i, sozinho, o IN e o IJ, o IJ, IJ. Enfim, quando utilizamos cada um, relembrando o que acabamos de ver, o I sozinho, colocamos antes de cada substantivo que comece, que independente de ser oral ou nasal, comece com consoante, certo? Então, se a primeira letra do substantivo é consoante, nós utilizaremos o I para indicar posse da terceira pessoa do singular. IN, certo? Utilizaremos o IN quando o substantivo comece com uma vogal e seja uma palavra nasal, certo? Se o substantivo tem pelo menos um caractere nasal e começa com consoante e começa com vogal, é o IN que vamos utilizar para indicar posse da terceira pessoa do singular. E o terceiro caso, IJ, certo? O IJ, é utilizado no caso de o substantivo começar com a primeira letra do substantivo ser uma vogal e a palavra ser uma palavra oral, certo? A pronúncia oral em vez da pronúncia nasal. Nós temos ainda uma ressalva sobre a terceira pessoa do singular, que são mais duas formas, certo? Nós temos, como aparece aí na tela, a letra H, que se usa antes de um substantivo triforme, certo? Que nós vamos ver mais para frente. E a letra HI, né? Que se utiliza antes de substantivos orais e nasais que comecem com a vogal tônica inicial. Um exemplo de substantivo biforme é a palavra tuva ou a palavra ru. Ambas significam pai, né? Padre, pai. Primeira pessoa, xeru, meu padre. Segunda pessoa, nderu, tu padre. E terceira pessoa, ituva, certo? Su padre. A mudança aqui, no caso, é a utilização da palavra tuva em vez de ru na terceira pessoa, acompanhada do prefixo i em vez do pronome rae, certo? Porque indica possessão, vai vir acompanhado do prefixo i, no caso, porque se trata de uma palavra, de um substantivo oral que começa com uma consoante. A palavra tessá ou ojo, certo? Olho. Ela pode ser escrita de três formas diferentes, certo? Tessá, ressá e ressá. Vejam que tessá é o substantivo puro, a palavra raiz, sem a indicação de posse de nenhum pronome. Logo nós temos ressá, a palavra ressá, que vai ser usada quando se quer indicar posse a primeira ou segunda pessoa, no caso xeressá ou ndereçá, respectivamente mi ojo ou tu ojo, meu olho xeressá, teu olho ndereçá, certo? Então a palavra tessá, que é o substantivo, vai sofrer uma mudança, vai ser escrita ressá quando está atribuída a primeira e segunda pessoa, certo? She e nde. No caso da terceira pessoa, entra o H, que nós havíamos falado anteriormente.
Então será resa, suou. Outro exemplo é a palavra oga, certo? Oga significa casa. Mas diferente da palavra tessa, que tem a sua primeira letra substituída por R ou por H, certo? O T da palavra tessa é substituído por R ou por H. No caso da palavra oga, é acrescentada uma letra no início da frase, no início da palavra. Então, se eu quero dizer minha casa, sabendo que a palavra casa em Guarani é oga, sabendo eu quero dizer minha casa, eu vou dizer sheroga. E para dizer tua casa, deroga, certo? A mesma regra. Se eu quiser dizer sua casa, certo? Na terceira pessoa, simplesmente roga, com H no começo. Os adjetivos no Guarani não tem muita diferença das regras de outras línguas como o português ou o espanhol, mas os adjetivos vão sempre depois do substantivo, e os únicos adjetivos no Guarani são adjetivos qualificativos. Aí nós temos alguns exemplos de adjetivos, muitos deles vão ser muito vistos na matéria de Guarani do curso de medicina, então eu diria que são alguns dos principais para se decorar. Seguindo para partes do corpo humano, aqui não tem nem muito o que falar, é só ler isso daqui várias vezes, copiar em outro lugar para pegar o jeito da escrita e, enfim, aprender a pronúncia também, certo? Eu não vou me prender muito a isso daqui porque tá aparecendo aí na tela as partes do corpo humano e, enfim, deem um pause no vídeo para dar uma analisada. Agora nós podemos falar um pouco sobre patologia e sintomas, certo? Aqui também não tem muito segredo, eu vou estar passando as imagens do vocabulário aí na tela. E é questão de prática também e muitas vezes questão de associação. Associar a parte do corpo humano com o sintoma, por exemplo, ou a enfermidade no caso, né, doença. No Guarani, como vocês já devem saber, nós não temos o ponto de interrogação, certo? Para você saber que se trata de uma pergunta, uma frase em Guarani, você deve identificar uma palavra, certo? O sufixo pa ou a palavra picô vão indicar que aquela frase se trata de uma pergunta. Na sequência temos mais um quadro de vocabulários, certo? Enfermidades em Guarani. Vou estar deixando o print aí na tela para que vocês possam pausar o vídeo e tal. Deixem nos comentários, por favor, se você estiver assistindo esse vídeo, se você estiver gostando até aqui. Se você gostaria que eu fizesse um outro vídeo dedicado à pronúncia, por exemplo, dessas palavras em Guarani. Agora que nós vamos entrar um pouco em formulação de frases em Guarani, como nós já vimos como formular uma pergunta, agora nós vamos ver como conjugar um verbo. Deve-se ter cuidado com o Guarani para não confundir conjugação verbal com tempo e forma de um substantivo. Qual é a diferença? Bom, há pouco eu expliquei sobre tempo e forma de um substantivo, quando nós falávamos sobre os prefixos prefixos que antecedem os substantivos. Agora, quando nós falamos de conjugação verbal, devemos saber primeiro quais palavras são verbos e quais palavras são substantivos. Para isso é preciso praticar vocabulário, certo? Mas enfim, tendo dois verbos como os que o material nos dá o exemplo, o verbo guereco, que é ter, certo? Tener, e o verbo nhandu, que é sentir, nós podemos conjugar eles da seguinte forma, certo? Como eu disse no começo, vamos ver só 3 dos 7 pronomes. Então, para conjugar qualquer verbo em tempo presente, em primeira pessoa do singular,
é necessário colocar o prefixo a letra A, certo? Então se eu tenho o verbo goreko, eu simplesmente vou colocar a letra A antes do verbo e fica she agoreko, certo? Agoreko, she agoreko. A tradução é tenho, eu tenho, she agoreko, eu tenho. Da mesma forma, seguindo essa lógica, adicionamos o sufixo re para conjugar o verbo em segunda pessoa e segunda pessoa do singular. E o é o prefixo que vai indicar a conjugação verbal em terceira pessoa do singular, certo? Então, o verbo goreko ficaria she agoreko, de regoreko, hae ogoreko. Da mesma forma, a conjugação do verbo nhandu, she anhandu, de renhandu, hae onhandu. Eu sinto, tu sentes, ele sente, certo? Percebam que goreko é uma palavra, é um verbo oral e nhandu é um verbo nasal, certo? É uma palavra nasal. Ou seja, a pronúncia de goreko é uma pronúncia oral e a pronúncia de nhandu é uma pronúncia nasal, certo? Tem caracteres nasais. E, diferentemente de tempo e forma do substantivo, quando se trata dos verbos, o prefixo não muda, certo? O prefixo para conjugar um verbo em primeira pessoa do singular sempre será a. Da mesma forma, da segunda pessoa do singular sempre será re. Da terceira pessoa do singular sempre será o. Vejamos alguns exemplos de frases com verbo conjugado e com substantivo, tempo e forma do substantivo, certo? Nós temos aí, como está aparecendo na tela, she agoreko akarasu. Isso. She agoreko akarasu pokanohara. Eu tenho dolor de cabeça, doutor. É uma frase com verbo conjugado. A palavra destacada em vermelho é o verbo agoreko, verbo conjugado. E em seguida nós temos she akarasu pokanohara. Essa frase tem uma tradução similar. Minha cabeça dói, doutor, certo? Minha cabeça dói, doutor. E essa frase foi formulada utilizando o tempo e forma do substantivo. A seguinte frase, Ndepa regoreko akarasu, aqui nós já vemos que é uma pergunta, como eu disse anteriormente. Quando você identifica o sufixo pa ou a palavra picô numa frase, isso indica que é uma pergunta, se trata de uma pergunta. Como nós vemos aqui, o sufixo pa vem depois do pronome de, certo? Ndepa regoreko. Vejam que o verbo goreko está precedido pelo sufixo re. Isso significa que ele está conjugado na segunda pessoa do singular, certo? Ndepa regoreko akarasu. Ndepa regoreko akarasu. Tu tienes dolor de cabeça, certo? Tu tens dolor de cabeça. Dolor. Tu tens dor de cabeça, uma pergunta formulada com verbo conjugado. Aí abaixo nós vemos ndepa, mesma coisa, o pronome de acompanhado do sufixo pa, que indica que a frase é uma pergunta. Ndepa neakarasu, neaka. Vejam que aparece o prefixo ne, que indica a possessão da segunda pessoa do singular sobre o substantivo aka, que é cabeça, certo? Ndepa neakarasu, te duele la cabeça, te duele tu cabeça, certo? Essa frase é a mesma pergunta, quer dizer, é uma pergunta similar, só que formulada com forma e tempo de substantivo. Em terceira pessoa, o mesmo exemplo, hae ogoreko akarasu. Aqui já não é uma pergunta, que é uma afirmação. Hae ogoreko akarasu.
Akarasu, como sabemos, é dor de cabeça. Ogoreko, o verbo ter conjugado na terceira pessoa do singular, tempo presente, ele tem. E hae é o pronome, ele, hae. Hae ogoreko akarasu. Ele tem dolor de cabeça. Ele tem dor de cabeça. Certo. Essa frase, essa afirmação, verbo conjugado, construída com verbo conjugado. A seguinte é hae inakarasu. Ele tem dolor de cabeça. Certo? Percebam que hae, o pronome, não está acompanhado de pa, nem seguido da palavra, não está acompanhado do sufixo pa, nem seguido da palavra picô. Então, não se trata de uma pergunta. E vemos em seguida a palavra inhaka, logo depois a palavra rasu, inhakarasu. Ou seja, ele tem dolor de cabeça. De novo, frases similares com formulações diferentes. Por que foi usado IN aqui? Como nós dissemos anteriormente, palavras nasais que comecem com vogais vão ser precedidas pelo prefixo, né? Vão estar acompanhadas do prefixo IN. Aqui nós temos um quadro de frases utilizando indicativo de presença e verbo conjugado. É interessante ressaltar isso daqui para ampliar o vocabulário. Komita ogoreko isiru. Isiru, como a gente viu nos vocabulários, nas folhas de vocabulário anteriores, seria resfriado. Ogoreko é um verbo ter conjugado na terceira pessoa do singular. Vejam o prefixo o, que acompanha o verbo goreko, ou goreko. Mita seria criança, né? Criança pequena. E ko, como indica aí embaixo, ko seria esta. Bom, e por último nós vamos falar sobre diálogo clínico, certo? Antes da gente começar com os exemplos, eu estou deixando aí na tela uma contextualização, um glossário, enfim, do significado de algumas palavras que vão estar dentro dos exemplos dos diálogos clínicos. Bom, a partir daqui eu apenas fiz a análise do primeiro diálogo clínico linha por linha e não achei tão necessário colocar essa parte aqui para não ficar muito mais maçante a edição e o próprio repasso. Então eu vou deixar aí os prints dos diálogos clínicos e quaisquer dúvidas que possam surgir, eu vou estar respondendo nos comentários. Obrigado por assistir.